Glória a Deus, shalom, queridos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Começando aí mais uma aula, só que agora nós vamos aprofundar nos versículos do Apocalipse, no livro, os 22 capítulos, nós vamos aí, né? Todas as terças-feiras, às 20 horas, estar lendo, meditando, aprendendo, trazendo a revelação do Senhor para isso. Inicialmente, nós já vamos começar a nossa aula com uma oração. E antes de começar com essa oração, eu comentava com o irmão mais cedo, o irmão Maico, se ele lembrava que o cabelo de Sansão estava trançado com 7 tranças na noite em que os homens foram cortar suas tranças. E ali eu não lembrava, mas eu achei a referência e vou ler para os irmãos, porque não adianta só falar, tem que mostrar. E o Senhor trouxe um aprendizado muito forte essa semana ao meu coração, através de uns estudos. Está em Juízes, se você quiser anotar. Hoje eu estou com canetinha aqui, papel, marcador de gel para minha Bíblia. Marcador de gel não transpassa para outra página, que hoje nós vamos aprender muito. E, inicialmente, essa palavra aqui está em Juízes 16, capítulo 16, verso 19, diz assim: fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Olha só, nós estamos falando aqui de Sansão. E por que, pastor Ariadne, nós estamos falando de Sansão? Nós estamos andando, irmãos, em um tempo em que existe uma batalha sobre o povo de Deus. Uma batalha, e geralmente essa guerra ela prevalece na mente. E o Senhor tem trazido a revelação dos 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos do Senhor que está lá em Isaías, salvo engano, capítulo 11, verso 2. E os 7 Espíritos, a emanação dos sete Espíritos, nós podemos trazer essa referência para as 7 tranças de Sansão. Cada trança representando um espírito. Anote a referência dos 7 Espíritos de Deus. Cada trança representando um espírito, como sendo aquilo que fortalece a unção de Sansão, como aquilo que, quando ele carregava essa emanação do Espírito Santo sobre ele, o Espírito então dava força para que ele prosseguisse com as batalhas, para que ele avançasse com as batalhas contra os inimigos de Israel. E Deus assim trazia juízo sobre os inimigos de Israel e justiça ao povo de Deus. Então, o que aconteceu? Aconteceu que uma das formas, né, do espírito da potestade chamada Jezabel é Dalila. Essa faceta do espírito de atuação de Jezabel, né, roubou, né, foi utilizada para roubar a unção de Sansão. E o que isso significa? As tranças, as 7 tranças de Sansão, nós podemos fazer uma alusão àquilo que Provérbios fala, das 7 colunas da sabedoria, trazendo ali a inserção sobre a mentalidade daquilo que o Senhor já acrescentou sobre nós, a mentalidade de Cristo. Então, a guerra que Sansão ali enfrentou foi com essa faceta da Dalila, que rouba a unção. E quando o diabo tem tentado contra nós, ele tenta roubar esta unção, roubar, enfraquecer a nossa mentalidade. Então, a guerra que nós estamos enfrentando nos pensamentos, nós não podemos permitir, né, que sejam roubados. Por isso, o senhorio, né, o Espírito do Senhor que repousava sobre Sansão, na emanação ali dos 7 Espíritos, também repousa sobre nós, trazendo às nossas mentes o governo de Deus, né, o reino de Deus. Então, que as Dalilas dessa geração, não falando ali do sexo feminino, no sentido feminino, não, mas como a obra de sedução, como a obra que seduz para que nós percamos a visão. Olha só, quando Sansão teve ali as suas 7 tranças cortadas, né, todas as vezes que uma trança é cortada, os pensamentos são roubados e os olhos são furados. E quando os olhos são furados, o que acontece? Muitos perdem a visão. E isso acontece porque
Ele também perdeu a visão ali do reino de Deus e entrou num profundo abismo. Então, nesta noite, trazendo esta palavra sobre a emanação dos sete Espíritos de Deus, para trazer a proteção sobre aquilo que o Senhor tem nos acrescentado e vai nos acrescentar nesse estudo de Apocalipse, para que a nossa mente não seja roubada, mas para que a nossa mente seja ainda mais clarificada com aquilo que o reino de Deus já estabeleceu, o governo dele sobre as nossas vidas. Então, nesta noite, nós vamos orar e eu quero desde já proclamar sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que todas as artimanhas desta manifestação de Jezabel, que tenta quebrar os pensamentos, que tenta roubar os pensamentos e o governo de Deus sobre os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, que esse domínio caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que o Espírito da revelação do Senhor venha se estabelecer sobre as nossas vidas. Então, todas as artimanhas, todas as navalhas, né, tudo aquilo que, essas navalhas malignas, tudo que tenta cortar, tudo que tenta destruir, tudo que tenta sepultar, anular os nossos pensamentos de governo de Deus, caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu proclamo esse espírito, então, de revelação, que venha a nossa mentalidade ser submetida ao governo de Deus. Então, eu abençoo, Pai, os teus filhos, que eles sejam fortificados na emanação dos sete Espíritos de Deus, que a visão não seja roubada, a visão seja mantida firme para avançar nessas batalhas, que os teus filhos continuem com esses olhos fitos no Senhor, andando na soberania do Senhor. Então, dessa forma, Pai, eu também proclamo o óleo de unção do Senhor sobre a cabeça dos teus filhos e sobre a minha cabeça, guardando os pensamentos, Senhor, que sejam pensamentos de paz, pensamentos de vitória, pensamentos de avanço, pensamentos de vida, para que e que seja dissipado todo pensamento de morte, de angústia, pensamentos contrários caiam por terra, mas que o governo do Senhor prevaleça e sobressaia. Este é um decreto divino em nome de Jesus. E amém. Você que concorda diz assim, amém aí na sua casa. Hoje nós temos uma surpresa, nós temos aí o nosso convidado, André Carvalho. Eu quero pedir para que ele já vá se preparando também para, no tempo oportuno dele, abrir a câmara, que ele vai trazer aí uma revelação que o Senhor entregou na vida dele, né? Eu ouvi uma ministração enviada do irmão Maicon, do irmão André Carvalho, e tem tudo a ver com esse tema que nós estamos a avançar nesse tema inicial, né, nessa leitura inicial de Apocalipse. Então, quero te convidar, irmão Michael, já fica aí no QAP, para abrirmos a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, obviamente, no verso 1. Mas, primeiramente, nós vamos ler, irmão Michael, do verso 1 até o verso 8. Nós vamos fazer essa leitura, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, pastor. Já está me ouvindo agora? Estou ouvindo, sim. Só um minutinho, pastor. Está dando um auxílio aqui para o André, através do outro celular aqui. Tá joia. Tranquilo. A senhora já quer que leia? Sim, pode ler, do verso 1 até o verso 8, para a gente começar nossas explicações. Certo. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo nos deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou, as falou para o seu servo João, o qual
testificou da palavra de Deus. João testificou da palavra de Deus. O testemunho de Jesus Cristo de tudo aquilo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos pecados e nos fez reino, também nos fez sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram. As tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Que poderoso, né? Nós vamos iniciar com um pequeno esboço daquilo que nós vamos estudar em Apocalipse. Antes disso, eu quero só te atentar a uma coisa. Olha só o verso 1. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo. Observe outro detalhe. Verso 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha só, revelação de Cristo e testemunho de Jesus, Jesus Cristo. Observe o detalhe, a particularidade que nós vamos estudar. Eu vou enfatizar isso bem para que você possa compreender que a revelação é de Cristo, mas o testemunho é de Jesus. Sempre que no Apocalipse nós falarmos de Cristo, nós estamos falando de quem? Da divindade. Estamos falando de Cristo, o Filho de Deus. E quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de o homem Jesus. Né? Quando falamos de Cristo, falamos daquele que venceu a Satanás e foi glorificado, e que cavalga em um cavalo branco e tem uma espada aguda saindo de sua boca. Então, quando nós falamos de Jesus, nós falamos de um homem de dores, um homem que perseverou em sofrer e venceu e pagou o preço na cruz, e o qual, né, nós sofremos junto com ele. Então, nós vamos estudar o quê? A revelação de Cristo, a revelação máxima daquele que foi glorificado, que morreu, ressuscitou e foi glorificado. E agora está à destra de Deus, da majestade nas alturas. Então, veja bem, nós vamos falar da revelação de Cristo, mas nós também vamos falar do testemunho de Jesus, o homem. Lembrando que no Apocalipse, Jesus, ele é representado de várias maneiras, né? Ele é representado como leão, como cordeiro, o leão da tribo de Judá, o leão que venceu o diabo. Nós vamos ver o que? Os aspectos de Cristo, nós vamos ver como Cristo é revelado no livro de Apocalipse. Ele é apresentado como cordeiro de Deus imolado por amor de todos nós que fomos salvos, remidos. Então, ele é cordeiro e ele é leão. Ele também é apresentado como filho de Deus e, ao mesmo tempo, ele é apresentado como filho do homem. Então, aqui nós estamos apresentando ele como Cristo em Apocalipse e como Jesus. O Cristo, como o Cristo que foi glorificado, que vem montado em um cavalo branco e que da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes e fogo, né? E o testemunho de Jesus,
o homem sofredor, o homem de dores. Então, a introdução do Apocalipse, que é o primeiro tópico que nós vamos estudar, ele vai justamente do verso 1 até o versículo 8. Então, em seguida, nós vamos chamar das coisas que vistes. Primeiro, então, nós vamos falar da revelação de Jesus. Eu vou compartilhar com vocês aqui o slide para ficar um pouco mais claro. Nós vamos então trazer a revelação de Cristo, mas o testemunho é de Jesus. Este é o primeiro passo, está aí o verso 1 e o verso 2. Quando falamos Jesus, falamos do homem Jesus. Quando falamos do homem Jesus, é um homem que perseverou em sofrer e venceu e pagou o preço na cruz, o qual nós sofremos com ele. Quando falamos Cristo, falamos da divindade, né? Falamos daquele que venceu a Satanás e está glorificado e cavalga no cavalo branco e tem uma espada de 2 gumes que sai da sua boca. Então, em seguida, nós vamos ter agora as coisas que João viu. As coisas que João viu, como eu coloquei aqui, está em Apocalipse, nos versos seguintes que nós citamos, do verso 9 até o verso 20. Olha só o que está dizendo aí. Né? Vai falar dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas resplandecentes. Vai falar do Filho do Homem, que é o Cristo vivo ressurreto. Vai falar das 7 estrelas, os mensageiros resplandecentes das sete igrejas. Olha só. Então, ele viu essas 3 coisas. E em seguida, nós vamos ver as coisas que são, que é durante o período da igreja, que vai do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 22. Vai falar sobre Éfeso, né, sobre Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Olha só. Passando aqui um resumo bem simples, né? O que acontece? Lembrar que o número 7 sempre vai falar da completude, de algo que é inteiro, terminado. Lembra, nós vimos os 7 selos ali nas aulas inaugurais, iniciais do Apocalipse, 7 trombetas, 7 flagelos, 7 taças, né? 7 igrejas. Então, a obra que foi feita, né, de Deus na criação de todas as coisas, em 6 dias chama-se a obra de Hexaemeron, e no 7º dia Deus descansou. E o que é descansar? Descansar é que ele não mudou ali a realidade das coisas criadas, mas foi o dia do sacrifício. Por isso diz assim, Cristo, Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Olha só. Quem lembra da aula de eternidade? Que a gente falou que o sacrifício de Cristo ele foi introduzido na eternidade. Então, no 7º dia da criação, ali houve o sacrifício de Cristo. Então, quando nós falamos de 7 igrejas, não são apenas porque haviam 7 igrejas em locais geográficos ali da Ásia, não. Nós estamos falando que o número 7 simboliza a completude da obra de Deus na vida da igreja, né? A obra completa de Deus na história da igreja. Éfeso ali vai simbolizar a fase inicial da vida da igreja, do primeiro século, dos primeiros cristãos, o primeiro momento da vida da igreja. Esmirna, a segunda igreja, simboliza a igreja perseguida, é o momento da igreja sobre perseguição, né? A igreja, ela se reuniu no átrio de Salomão, e a igreja, ela não obedeceu à ordem do Senhor, que depois de Pentecostes, ela tinha que sair e pregar o evangelho. Então, ali começa em Jerusalém, para pregar o evangelho, né? Começando em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e assim por diante. Então, eles se agrupam e eles ali se acomodam. Então, começa o que? A perseguição, para que eles pudessem se espalhar pelo povo antigo e assim declarar, né, levar o evangelho, né? Então, Esmirna é a igreja sob perseguição.
Pérgamo ocorre quando, depois que a igreja passou pela perseguição, então, a igreja se casa com o mundo, a igreja se torna mundana, ela casa com o Império Romano, ela é casada com o mundo. Então, aí vem a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é o resultado da igreja de Pérgamo. Você vai ver que cada um é o resultado da outra, porque ela é resultado da igreja casada com o mundo, é a igreja da apostasia, né? É o resultado do casamento com o mundo que houve lá na igreja de Pérgamo, né? Sardes é a igreja da reforma, né? É onde explode aí o fogo no coração dos reformadores. Em seguida vem Filadélfia. Filadélfia é a igreja da restauração, a igreja restaurada, né? Como consequência aí depois dos reformadores. Já Laodiceia é a igreja que nós estamos vivendo neste tempo, né? É a característica que estamos vivendo neste tempo. Ela vai concluir toda a obra de Deus nesse tempo, na história da igreja. Então, as 7 igrejas simboliza toda a era da igreja, que vai desde Éfeso até Laodiceia. Então, vai do capítulo 2 até o capítulo 3, o verso 22. Ela vai perdurar até quando? Se vocês lembrarem das aulas iniciais, ela vai perdurar até o final da grande tribulação, que vai acontecer com a volta do Senhor Jesus nos ares, e vai se iniciar a nova era, a era do reino, que vai durar aí 1000 anos. Né? O terceiro aspecto aí, deixa eu passar aqui o slide para vocês verem, são as coisas que hão de acontecer. Está aí, ela é a maior parte, né? Digamos aí que é 80% do livro. Ela vai do capítulo 4 do verso 1 até o capítulo 22 do verso 5. O que é que ela vai trazer? Ela vai trazer uma visão geral das coisas que estão por vir, desde a ascensão de Cristo até a eternidade. Então, ela vai trazer um cenário ao redor do trono, ela vai mostrar Cristo como Cordeiro e Leão, o Cristo Redentor e o Cristo vitorioso, né, daquele que é digno de abrir o mistério da economia de Deus, os 7 selos, as visões inseridas entre o sexto, né, entre o sexto e o sétimo selo. Nós vamos ver tudo isso, né? Sobre cada abertura, cada selo, nós também vamos ver. Nós vamos ver o que acontece com as visões que estão inseridas entre o sexto e o sétimo selo, né? O conteúdo que existe em cada selo, nós vamos ver. Então, vamos ver o que acontece no último selo, que tem as 7 trombetas, né? As 7 trombetas e tudo que está inserido nessas 7 trombetas. Vamos ver a mulher que dá luz ao filho varão, o dragão vermelho, nós vamos ver o dragão vermelho, que é Satanás, vamos ver a mulher que está com dores de parto, vamos ver o grande dragão que vai tragar o filho, vai tentar tragar o filho quando nasce, né? O filho varão, vamos ver ele que nasce e ele é arrebatado diretamente para Deus e para o seu trono. Vamos ver a mulher que foge para o deserto, nós vamos ver sobre a guerra no céu, sobre o grito de triunfo no céu, nós vamos ver o dragão que persegue a mulher, nós vamos ver o dragão que guerreia contra a descendência da mulher, nós vamos ver as 7 taças, os flagelos. Então, assim, nós vamos ver muitas coisas. E no final, a última separação, o último tópico aí, nós vai ser concluído com a última advertência do Senhor, que é a última oração dos apóstolos, que vai então do capítulo 22, do verso 6 ao verso 21. Amém? Mas nós vamos aí então dar início a, a a revelação de Jesus Cristo. Porque antes de tratar das coisas futuras, o livro, ele vai tratar, deixa eu fechar aqui para vocês olharem para mim. Antes de tratar das coisas futuras, o livro do Apocalipse, ele vai tratar sobre a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse, ele é a conclusão, ele é a consumação da revelação do Senhor em toda a Bíblia. A maioria das verdades que foram semeadas lá atrás, né, em Gênesis e em todos os outros livros, especialmente também no Novo Testamento, em Apocalipse nós vamos ter a revelação máxima da pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse, ela fala da revelação máxima do Filho de Deus, né? Como é que eu posso dizer que eu amo a Cristo sem eu querer conhecê-lo?
por meio do Apocalipse. Porque, veja só, estava falando justamente isso. Muitas pessoas dizem assim, pastora, mas eu não leio o Apocalipse porque eu não entendo. Mas como que você vai entender se você não lê? Olha só, e a tradução do livro, da palavra Apocalipse, não é fins do tempo, como a gente acostumou a aprender, não. Apocalipse significa revelação. Apocalipse fala da revelação do Filho de Deus. Então, se eu amo a Cristo, a primeira coisa que eu preciso entender é quem eu sou em Cristo. Eu preciso ter a minha identidade para amar a Cristo. Eu preciso ter a convicção de me conhecer intimamente na pessoa de Cristo, ter clareza sobre isso. E para isso, eu preciso conhecer o objeto do meu amor. Qual é o objeto do meu amor? É Cristo, Cristo Jesus. E depois disso, eu preciso saber que eu amo, né? O porquê, por que que eu amo. E, em último lugar, eu vou entender o resultado desse amor. Então, falar de Apocalipse, da revelação de Cristo, é você entender que você se conhece, você o conhece a Cristo, e você sabe por que o ama e o que esse amor vai gerar. Né? Não negligenciar a compreensão do Apocalipse, conhecer o Senhor na sua forma mais sublime, mais perfeita, na sua forma revelada. É o que nós vamos fazer aqui nesse livro do Apocalipse. Apocalipse não é apenas, né, sobre as pragas, as pestes que nós vamos ver, mas o intuito é a primeira frase que está no livro, é uma realidade espiritual, é a revelação de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse ele vai revelar muitas coisas, mas é a revelação máxima de Jesus. Ele é o sumo sacerdote que está no meio das igrejas, cuidando delas, julgando elas. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro do trono, ele é o ser vivente que está entre os 24 anciões. Então, nós vamos ler em Apocalipse 1. Eu quero que você leia, irmão Maico, do verso 13 até o verso 16 agora. Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que Cristo, né, o Cristo que João viu, ele é totalmente diferente do Jesus que foi para a cruz. Essa é a revelação de Jesus como ele é agora. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, é assim que ele vai estar, assim como nós vamos ler aqui. Leia lá, meu irmão verso 13 até o verso 16. E no meio dos 7 candeeiros, eu vi alguém semelhante a um filho de homem. Vale lembrar que o título de filho de homem foi dado ao Messias pelo profeta Daniel, né? É, É Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem. Vestido de que forma? Vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. esse cinto de ouro, Versículo. ele fala, ele aponta, irmão Maico, para que ele é o nosso sumo sacerdote. Entende? Então, essa roupa comprida, porque na minha tradução fala roupa comprida, né? Na sua, vestes talares, cingido no peito com um cinto de ouro, está falando do sumo sacerdote. Continua lendo. Tá, depois eu vou mandar a imagem do sumo sacerdote que eu tenho aqui no grupo para as pessoas entenderem isso aí que a senhora está falando. Top. Tá, então no meio dos 7 candeeiros, João viu alguém semelhante ao filho do homem, que era um título dado pelo profeta Daniel no capítulo 7 para o Messias. Esse homem estava vestido com vestes talares, né, que eram as vestes sacerdotais, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Não era lã branca, mas era branco comparado à lã branca. Era comparado com a cor da neve, porque ele também se parecia com a neve. E Isso. os seus olhos se pareciam com chamas de fogo. Aqui eu só falar uma frase aqui, pastor, que é para os irmãos entenderem que João ele tá tendo uma visão celestial e ele está tentando pegar coisas que as pessoas conhecem da Terra para fazer analogia, comparação, né?
para que as pessoas Uhum. possam entender o tamanho da grandeza da imagem que ele está vendo. Sim, Porque o fogo era algo extraordinário, né? Com o fogo se vencia guerras, com o fogo se preparava verdade. alimentos, então Uhum. era algo extraordinário. Então ele está dizendo que os olhos dessa pessoa que ele está vendo, ele se parece com algo tão extraordinário quanto o fogo. Sim. E aí ele diz, versículo 15. É para me ler até o 15, é, pastora? É para ir até o 16. Tá. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, ou seja, tinha muito brilho, como que refinado numa fornalha, ou seja, sem impurezas. E sua voz como a voz de muitas águas, né? Uma voz que não tem como não ouvir, todos vão ouvir. Lembra que eu falei que quando Tinha fala ele, assim, de voz de muitas águas, está falando da voz do Filho, voz de trovão está falando da voz de Deus? Tá aí, ó. sim, a Continua. senhora falou nas aulas introdutórias, né? Sim, sim, Versículo 15 é a prova disso aí, então, é né? verdade. E esse latão reluzente, como se tivesse acabado de sair do fogo. Sabe o que que é isso? É fogo puro, meu irmão. Cristo ali é fogo puro. Nós vamos ter muita revelação a partir disso daí, mas continua. Amém. Então ele diz, versículo 16: tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, É cortava isso. dos dois lados. Uhum. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Olha só. Tanta glória que não tem como olhar para o sol Muita do glória, meio-dia, né? muita glória. E ele tinha ali na destra as 7 estrelas. Nós vamos ver a revelação de tudo isso. Esse sol fala da justiça, fala que ele também julga a igreja dele. Isso aí nós vamos ver mais na frente. Então, olha só, esse é o Cristo que João viu. Totalmente diferente daquele Jesus que foi morto lá na cruz. Lembra que eu falei? Então, aqui é a revelação de como Jesus ele é agora. Ele é nosso sumo sacerdote. É assim que ele está agora. Nesse exato momento, ele está desse jeitinho aqui, né? Como Cristo glorificado. Então, você está entendendo que em Apocalipse nós vamos vê-lo não somente como sumo sacerdote, mas também cuidando das igrejas, né? Como um cordeiro que foi morto e ressuscitou. Lá em Apocalipse 5, no verso 1 até o verso 5, nós vimos o quê? Que João estava vendo um livro e ele olhava o livro e esse livro era selado com 7 selos por dentro e por fora e ele dizia assim, quem é digno, né? Um anjo falou assim, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí João diz assim, ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem no céu podia abrir o livro, né? E ele chorava muito, João chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E aí disse um dos anciãos: não chores. Ei, João, não chora. Eis aqui o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Lembra? Que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Olha só, aquele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Então, em Apocalipse, nós vamos ver ele como o leão da tribo de Judá, como Cristo que tem 7 olhos, como Cristo que tem na sua boca uma espada afiada, né, que sai da sua boca. Então, a primeira palavra do livro de Apocalipse é revelação. Não se trata meramente da revelação do futuro, como nós fomos ensinados, das coisas que iriam acontecer, não. Mas antes de tudo isso, é uma revelação de uma pessoa. A pessoa mais importante para mim e para você, ou seja, antes de qualquer coisa que se tem no livro de Apocalipse, tem-se a revelação de Jesus Cristo. Eu estava em um dia numa reunião, irmãos, no meu trabalho, e você sabe que no trabalho existem várias pessoas que têm diversos credos, né? E ali um dos que estavam, que eu não vou dizer o nome nem o cargo, ele disse assim, olha, eu já li Apocalipse 3 vezes, mas eu não entendo nada. E nem adianta me dizer que ninguém vai conseguir entender aquilo ali. Eu falei, olha, Apocalipse é tão simples. Ele está falando no início o que que é Apocalipse? É a revelação de Jesus Cristo. No verso 2 está falando, é o testemunho de Jesus Cristo.
Então, eu quero te dizer que não se trata apenas de ler, né, com a tua mente humana. Eu falei isso no início de todo esse estudo de Apocalipse, que se você for tentar entender o Apocalipse com tua mentalidade humana, vai ser muito pouco proveitoso, você não vai compreender, porque não se trata de uma leitura simples, se trata de uma revelação sobrenatural, e por detrás disso há uma guerra espiritual. Por isso que no início das aulas eu sempre faço essa oração, né, repreendendo aquilo que tem que ser repreendido, trazendo você a esperança do reino, a esperança de manter-se firme no foco. Então, como que esse livro ele pode ser difícil de entender se ele é uma revelação? Olha só, ele é uma revelação. Se fosse mistério, estava escrito assim, ó, mistério de Jesus Cristo. Mas não, ele está falando de quê? Uma pessoa, da revelação de uma pessoa. Então, entenda que existe algo espiritual que impede as pessoas de ler. Então, para não conhecer quem? A plenitude da revelação de Jesus Cristo, né? Então, assim, poderia estar escrito é mistério, é segredo, mas não, é revelação. Então, veja, ao mesmo tempo que parece ser simples, né? Ao mesmo tempo que parece ser superficial, é muito profundo, uma complexidade espiritual gigantesca, né? Se Deus não quisesse que nós entendêssemos, ele não faria com que o livro fosse complicado, né? Ele faria uma forma, ele traria de uma forma que qualquer um pudesse compreender, mas não, é uma batalha espiritual que é travada, né, para que as pessoas não cheguem a esse livro. Então, temos que ler, inclusive o irmão Michael sempre fala, olha, durante nossas aulas que nós estivermos ministrando, né, durante os dias da semana, busque ler o livro de Apocalipse, você vai compreender muito do que é dito aqui. Essas aulas, ela não é para você maratonar, ficar ouvindo e passar batido, não. Você precisa ler o livro de Apocalipse, você precisa receber o espírito de revelação, o espírito por detrás da letra. Então, em Apocalipse, os olhos de Cristo são como fogo, são chamas de fogo. O seu cabelo, como nós acabamos de ler, são como a neve, brancos como a neve, né? O nosso alvo é conhecer Jesus. Olha o que diz as Escrituras, né? João 17:3. Eu já citei isso também nas aulas. A vida eterna, o que que é a vida eterna? Eu pergunto para você, irmão, o que que é a vida eterna? A Bíblia responde, diz lá em João 13, verso 3, anote aí, irmão. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por um único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem enviaste. João 17:3. Então, a essência da vida eterna está em conhecer Jesus Cristo. O livro de Apocalipse não fala somente da ira do Pai, que o Filho executa, não, porque ele fala sobre isso também, mas fala do dia de Cristo, do grande dia, né, da revelação do Senhor. A vida eterna é o conhecimento do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, prepare-se agora nesse momento que você vai ter o maior impacto com a vida eterna que você já teve em todo o tempo da história da tua vida. Você vai ter um encontro com a vida eterna. Que você nunca teve. Você vai ter um encontro com o conhecimento de Jesus Cristo em todo esse livro. Então, nesse momento agora, eu quero chamar o irmão André Carvalho, para que ele possa estar trazendo aí para os nossos corações, para a nossa mente, para a nossa alma, a revelação que o Senhor entregue para ele. Ele é um jovem, né? Quando eu vi, eu fiquei assim maravilhada nas coisas que o Senhor tem feito, né? Eu pedi para desativar o teu mudo, irmão André. Conseguiu aí? Foi, creio que foi, né? Isso, deu certo, meu irmão. Shalom, graça e paz. O Senhor é contigo, meu irmão. Muito bem-vindo. Para mim é um prazer, uma satisfação tê-lo aqui, né, nesses estudos. Quando eu vi o teu vídeo, meu irmão, eu chorava tanto. Eu falava, meu Deus, o que que é isso? Revelando a um rapaz, assim, que eu creio que o Senhor tem algo muito profundo contigo, realmente, para trazer revelações, né, do alto, assim, pão fresquinho do alto para a gente, né? Então, meu irmão, fica à vontade, Bem, usa aí a palavra. Se você quiser que a gente faça a leitura, você vai falando, o irmão Michael faz aí essa leitura. Se você quiser, você já prossegue aí na leitura. Nós temos aí
um tempo para você prosseguir, tá bom? A aula vai até 9h30, mas você pode estender. Deixa Deus entregar tudo o que tiver de entregar através da tua vida, tá bom? E que os irmãos fiquem aí atentos, porque vocês vão receber no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor, né? É um prazer estar aqui, eu vendo a senhora e os irmãos aí estudando sobre o Apocalipse. E assim, eu posso dizer que eu comecei ontem, né? Eu comecei ontem essa estrada de mais aprofundamento, né? No estudo, em relacionamento com Deus e vida ministerial falando, né? Mas, assim, eu fico muito feliz, né? De saber que Deus, o Espírito, ele ministrou a vocês, né? Através dessa mensagem que ele me entregou. E eu quero começar falando para os irmãos que, assim, isso que a pastora Ariadne falou é algo que mudou a minha vida ministerial, meu relacionamento com Deus, que ela traz uma profundidade de que o Apocalipse não é somente sobre a revelação dos fins dos tempos, mas é principalmente sobre a revelação de Cristo, de quem Jesus é, né? Da glória, do poder, mas também da pessoa dele, né? Da pessoa dele. E assim, quando a pastora falou do conhecer Jesus, eu adotei, né, essa palavra que está lá em João 17. Vou até pedir para os irmãos abrir. Em João, no Evangelho de João, capítulo 17, foi algo que quando Deus ministrou ao meu espírito sobre isso, foi realmente algo que me tocou. E, e diz assim, João capítulo 17. Vou, vou buscar aqui, viu, pastora, ser o mais breve possível. Não Meu vou buscar me irmão, estender tanto. deixa Deus te usar. Não te preocupa com o horário, não. A aula vai ficar gravada. Amém. Amém. Que diz assim, meus irmãos. João capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bem, na, nessa ministração que foi de sexta-feira, se não me engano, foi na igreja é, apostólica Reino e Graça, né? Eu falei muito sobre essa palavra aqui, e eu comecei essa ministração falando sobre essa conversa de Jesus com os seus discípulos. Essa conversa de Jesus com os discípulos, ela começa no capítulo 13. Ela começa no capítulo 13, 14, 15 e finaliza no capítulo 17. Se vocês conferirem aí, e isso aconteceu antes da Páscoa, né? Isso aconteceu um dia antes de Cristo ele ser crucificado. E, e Jesus ele estava falando com seus discípulos em um lugar chamado cenáculo, né? Tradicionalmente conhecido, que é um lugar onde as pessoas se reuniam para jantar. Geralmente esse lugar ele ficava no segundo andar, né, de uma casa. E Jesus ele conversa com seus discípulos, ele começa conversando no, no capítulo 13. E no capítulo 13, João detalha alguns fatos, né? Como, por exemplo, é onde Jesus ele lava os pés dos discípulos, né? Tem aquela conversa com Pedro, onde também Satanás entra em Judas, né?
logo no início aqui, se não me engano, no versículo 1 e 2, fala que havia finalizado, né, a ceia, a última ceia. Então, assim, se você parar para analisar o capítulo 13, são fatos, são acontecimentos sobre coisas que aconteceram naquele lugar, nesse cenáculo. Aí, quando você vai para o capítulo 14, 15 e 16, são sermões de Jesus, né? São ensinamentos. Mas um dos mais famosos dele, Jesus falando ali em João 14, né, que ele é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Em João 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira, né? Aí todo galho, né, que está nele, que não der fruto, vai ser cortado e jogado no fogo. Então, assim, Jesus, do capítulo 14, 15 e 16, ele ensina, né? Ele conclui os seus sermões, que ele já tinha andado ali cerca de 3 anos e meio com os seus discípulos, e ele finaliza os seus sermões ali com os seus discípulos e mais alguns seguidores nesse cenáculo. E Jesus finalizando essa conversa, Jesus finaliza com uma oração, que é justamente o João 17. Então, em João 13, são acontecimentos, 14, 15, 16 sermões, e no João 17, João capítulo 17, ele ora. Jesus ele finaliza toda a conversa dele com uma oração. E Jesus começa essa oração falando que é chegada a hora. E logo depois ele pede glorificação para ele. Glorifica o teu filho para que o teu filho também te glorifique. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Por que Jesus pede glorificação para ele e, consequentemente, ele sendo glorificado, ele glorificaria o Pai, né? Por que Jesus pede essa glorificação? A palavra glorificação nós sabemos que vem da palavra glória, que significa esplendor, significa grande brilho, né? Significa louvor também, algumas traduções. Mas também a palavra louvor, a palavra glória, também significa uma bem-aventurança, uma grande alegria, né? Uma grande satisfação. Quando você for para o dicionário, você consegue enxergar isso. E o que acontece? Jesus, ele pede glória para o Pai. Mas antes de Jesus pedir glória para o Pai, Jesus fala, é chegada a hora. Aí nós precisamos entender que hora que é essa. E bem, nós sabemos que no capítulo 17 é uma oração, ele está no cenáculo. Logo após isso, após essa oração, Jesus vai para Jesus sai dali e vai para o jardim do Getsemane, né, onde ele é entregue. Ele se entrega, na verdade, ele não é entregue. Isso, acho que até falei na ministração. Não foram as pessoas que prenderam Cristo, não foi Cristo que morreu porque maltrataram ele. Na verdade, foi ele que se entregou. A Bíblia vai dizer que ele rendeu o Espírito, né? Lá em Mateus, ele rendeu o Espírito, ele entregou o Espírito, né? Foi ele que se entregou. Mas beleza. E aí, no capítulo 18, Jesus ele é preso, né? Ele se entrega para os líderes, né? Para ele ser julgado ali diante do Conselho Superior. E logo depois ele é crucificado. Então Jesus estava falando, é chegada a hora, ou seja, está chegando a hora. Que hora? Jesus estava se referindo à hora em que ele seria crucificado, à hora em que ele se entregaria, né? A hora da sua morte. E aí Jesus, logo após falar da sua morte, Jesus pede glória ao Pai, Jesus pede uma glorificação. E aí nós nos perguntamos, né? Por que Jesus pede essa glorificação? Por que Jesus pede glória ao Pai? Jesus, o Michael já tá, diz que viu essa ministração umas 3 vezes aí, e eu também. O que acontece? Jesus recebeu vários tipos de glorificação, né, através da sua morte. Por que Jesus pede glorificação? Porque seria através da morte que Jesus receberia essa glorificação, ou seja, que Jesus receberia essa glória que ele estava pedindo. Mas Jesus, na hora da sua morte, ele recebe vários tipos de glória, ele é glorificado de forma diferente. Aí eu vou citar 3 exemplos para vocês. Eu peço que os irmãos abram em Mateus 26,
Mateus 26. Deixa eu só achar o versículo, que eu esqueci o meu esboço dentro do carro, se não me engano. Mateus 26. Preciso achar o versículo. Pera aí. Ah, não, 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 não. Desculpa. Mateus 27. Mateus 27. Abram aí, Mateus 27. Olha aqui. Mateus 27, versículo 51. Versículo 51 ao versículo 54. Que diz assim: Eis que, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E ainda saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então aqui Jesus ele já recebe uma glorificação. Que tipo de glorificação? A gente vê aqui que são soldados romanos, né? E claramente, né, juntamente aos fariseus que serviam ao Império Romano, eles rejeitavam Jesus como sendo Messias ou como sendo Filho de Deus, ou consequentemente sendo Deus, né? E os romanos eles rejeitavam, né, juntamente com a liderança de Israel. Só que nessa, só que nessa passagem aqui, quando Jesus ele entrega o espírito, ele se rende e o corpo, né, ele desfalece, ele morre, o corpo de Cristo ele morre. O que acontece? A Bíblia vai falar que acontece uma série de coisas. As pedras se fendem, os mortos são ressuscitados, há tremores na terra. E a partir disso, né, os soldados, juntamente com o centurião, que estava guardando o corpo de Jesus, eles olham para Jesus, aquele mesmo Jesus que eles não reconheciam, aquele mesmo Jesus que eles não aceitavam como sendo Messias, como sendo o Filho de Deus, eles olham para Jesus e dizem: não, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. A partir da morte de Jesus, eles reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. Então, qual foi a primeira glorificação que Cristo recebeu na sua morte? Foi o reconhecimento de algumas pessoas que não aceitavam que ele era o Messias e Filho de Deus. Essas pessoas passaram a crer nele e ainda mais, confessaram, né? Confessaram aqui no versículo 54, os soldados eles confessam que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, a primeira glorificação que Jesus recebe é o reconhecimento que ele é o Filho de Deus. Jesus recebe outra glorificação. Jesus recebe outra glorificação. O que acontece? Acho que os irmãos podem voltar em João 17. João 17. Enquanto isso, eu vou concluindo. Primeira glorificação que Jesus recebe, o reconhecimento que ele é o Filho de Deus. Uau, forte. Segunda glorificação que ele recebe, segunda glória que ele recebe. Jesus fala assim, ó, eu não me lembro especificamente o versículo, mas eu creio que talvez os irmãos lembrem. Jesus fala assim: eu vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. Eu creio que isso está em João também. Eu só não me lembro onde. Eu sou um pouco meio difícil de localização. Mas Jesus cita lá que ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que Jesus morresse na cruz. Jesus fosse crucificado. Para quê? Para ter os nossos pecados perdoados e nos dar a vida eterna. Então, Jesus, quando ele morre, ele mostra que ele estava obedecendo, né, à vontade do Pai. Então, Jesus, na hora da sua morte, ele recebe uma segunda glorificação. Que segunda glorificação? Ele é reconhecido por sua obediência. Tanto é que lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo vai dizer, né, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, né, aí ele continua, sobre qual Deus o exaltou
e pôs nele o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, Jesus, na hora da sua morte, ele é reconhecido por sua obediência. Jesus, ele é reconhecido, Uau. as pessoas começam a ver, Paulo, ele recebe essa revelação que Jesus, ele foi obediente, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte de cruz. Então, Paulo, essa passagem de Paulo complementa nessa passagem onde Jesus Cristo ele é crucificado. Então, Jesus recebe a sua segunda glorificação. Que segunda glorificação? Reconhecimento de que ele era obediente a Deus. Então, Jesus já recebeu duas glórias, dois tipos de glorificação. Reconhecimento que ele é filho e reconhecimento era obediente a Deus. E aí, Jesus, ele recebe mais outra glória, A mais outra palavra diz glorificação. assim, ó, André, diz que ele foi obediente por aquilo que sofreu. É muito forte. Às vezes a É, gente não quer ser obediente, e realmente isso trata-se do caráter, da glória de Cristo que ele teve como reconhecimento. Isso é muito forte, né? Você falar é, que, porque você está falando de uma forma que a gente está aprendendo, é um ensino, mas quando você traz para a realidade o que é uma glorificação, significa que ele passou pela terra e ele venceu. E como recompensa, ele recebeu uma glória. E essa primeira glória que ele recebeu foi o reconhecimento que verdadeiramente aqueles que o ultrajaram, que o mataram, que o traspassaram naquela cruz, reconheceram que ele era o Filho de Deus, o Deus Altíssimo. E é, em segundo, que ele, a glorificação é que o reconhecimento de que ele foi obediente, ele traça, irmão André, um caminho para que a gente percorra, né? Ele ali traz é, para que a gente, né, como é que eu quero dizer, o limite, né, para que a gente o faça em nós, sabe? A sua completude em nós, porque todo esse caminho nós precisamos percorrer. É poderoso, mas continua, meu filho. é justamente isso aí, pastor. Eita É glória, forte, é forte. é Só que forte. essa, te- Só que essa terceira aqui, pastora, é algo que foi Deus mesmo que mostrou, porque eu poderia ler muitas e várias vezes que com o meu próprio conhecimento eu não teria essa Meu revelação aqui. Deus. E que eu só gostaria de falar uma coisa bem rápida. Quando eu li isso aqui, eu preparei o esboço, acho que eu até falei com o irmão Mike. Eu tava com medo disso aqui, das pessoas acharem que isso aqui era loucura, né? Achar que isso aqui era loucura. Eu cheguei na igreja com medo. Vou confessar para vocês, eu cheguei na igreja com medo de expor essa mensagem. Mas depois, Deus, ele operou, né? Deus, ele testificou conosco, as Aleluia. pessoas saíram edificadas, e para a glória de Deus. Vamos lá. Terceira glorificação que Jesus recebe. Vamos ler o versículo 2 e o 3 de João 17. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que acontece, meus irmãos? Quando, quando Jesus ele entrega o Espírito dele, né, acontece uma série de coisas ali. Acontece isso que nós falamos, ele é reconhecido como filho de Deus, ele é reconhecido por sua obediência, e ele recebe uma terceira glorificação. O que acontece? Jesus, ele é crucificado no primeiro dia, passa o primeiro, o segundo dia, ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. Só que esse não é o marco da glória que ele recebeu. É uma glória, mas não é o marco. A última passagem, repete, por favor, essa última passagem da Bíblia. É João 17, no versículo 2 e 3. Minha irmã que pediu a passagem. Versículo 2 e 3. Diz assim, mandou repetir, né? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Creio que todos conseguiram compreender, né?
Vamos lá. É, Jesus, ele ressuscita, passa 40 dias com os discípulos e ele volta para o céu. Só que Jesus está falando aqui que o que acontece? Quando Jesus volta para o céu, ele ascende ao céu, né? Jesus ele sai de um tempo que nós conhecemos como tempo Cronos, né? Que é o tempo contado, é o tempo em que nós vivemos com início e com fim. E Jesus adentra no Kairos, que é um tempo incontado, a famosa eternidade, essa famosa vida eterna que Deus falou, que Jesus falou aqui. E quando Jesus ele ressuscita, ele passa mais 40 dias com os discípulos, aí ele continua instruindo os discípulos, né? Lá em Atos ele fala que os discípulos devem ficar até Jerusalém. E aí, concluindo esses 40 dias, Jesus ele volta para o céu de novo. Então Jesus ele adentra novamente nesse Kairos, ele sai do Cronos, onde ele estava vivendo com o corpo. Quando ele ressuscita, ele volta para o Kairos em espírito. E o que que acontece? Quando ele volta para o Kairos, ele volta, ele adentra na vida eterna. E ele está falando que essa vida eterna, pastora Ariadne, não é somente ruas de ouro e de cristal. Ele está falando que a vida eterna não é curar enfermo. A vida Meu eterna Deus. não é ter reconhecimentos. Aleluia. Jesus recebeu duas glórias. Filho de Deus, não, ele é obediente. Não, ele é o filho de Deus. Jesus está falando que a vida eterna não é receber louvores. Como assim? Jesus está falando que a vida eterna não é receber louvores. Jesus está falando que a vida eterna, aonde ele, quando ele morre, ressuscita e volta para o céu, é essa aqui, ó. É conhecer a Deus, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviar. Mas o que seria esse conhecer? O que seria esse conhecer? Aí eu vou pedir para que os irmãos abram em Gênesis, capítulo 4. Temos mais 20 minutos aqui e vai dar tempo. Tá, sim, fica tranquilo, não olha para o relógio, não. Gênesis capítulo 4, versículo 1. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviar. Aí, Aleluia. para nós termos noção do que é esse conhecer, para as pessoas a gente acha que conhecer pode ser um conhecimento humano, né? Um conhecimento humano, teologias, que não deixa de ser importante, na verdade é muito importante, mas o conhecimento que Jesus está se referindo é um conhecimento muito mais profundo do que um conhecimento humano, que vai se encaixar muito no que está escrito em Gênesis 4, no versículo 1, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. O que que acontece? Quem olha para essa passagem de Gênesis capítulo 4 e não se aprofunda muito nessa palavra conhecer, vai achar que essa passagem, esse versículo está falando somente de uma relação conjugal, de um homem com uma mulher, né? De um casamento. Mas quando você vai para a palavra conheceu e conheceu Adão a Eva, esse conhecer que o autor está se referindo é um conhecer muito mais além do que somente uma relação conjugal de um homem com uma mulher. E o que significa isso? A palavra conhecer no hebraico, meus irmãos, vem de iada. E iada, o que significa iada? Os significados para iada no hebraico é aprender a conhecer, experimentar, sentir na pele, ter contato, ter experiências, Uau, olhar nos olhos, entendeu? uau. Estar familiarizado com. São esses alguns significados. Então, é muito mais do que um relacionamento físico. É um relacionamento profundo, intenso, de intimidade. Essa palavra conhecer não significa algo superficial. É algo muito profundo a ponto de que, meus irmãos? Se tornarem um só. Eita É isso que está glória. escrito. É,
É isso que que Adão fala, Aleluia, né? Carne da aleluia, minha carne. aleluia. A palavra do Senhor diz que nós nos tornamos um com Ele, né? E ele, quando ele fala isso, ele fala do nosso espírito, que é assim que nós confessamos a Jesus como nosso único Senhor, nós somos um com Ele, o nosso espírito é um com Ele. Mas nós somos um ser triuno, somos espírito, alma e corpo. E quando você fala assim, de Adão e Eva se conhecer, nós estamos falando daquilo que ainda se trata da nossa alma e do nosso corpo, que precisam se tornar um com Deus. Né? E precisam ter essa profundidade, essa intensidade, essa familiaridade, precisa ser intrínseco, precisa ser entregue, precisa ser completo, precisa ser um, precisa de uma unidade mesmo. Meu Deus, poderoso. Continua, meu filho. Aí essa palavra conhecer, ela significa isso. Não tem essa intimidade, né? A ponto de se tornar um, estar familiarizado com. E aí a gente volta para João 17 lá, e a gente percebe. E aí, meus irmãos, você vê que Jesus ele pede três tipos de glória diferentes. A terceira glória que Jesus pede era essa aqui: ressurreição, voltar para o céu e adentrar na vida eterna. E quando ele adentrar na vida eterna, Jesus voltaria a conhecer a Deus. Ele teria esse relacionamento de conhecimento, de unidade, de estar familiarizado com, de, de sentir, de ver, de E intimidade mesmo. pega aqui Então, uma ali, chave, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, que eu peguei aqui. Você falou assim, que Jesus subiu em espírito depois dos 40 dias. Ele não subiu somente em espírito. Jesus, quando passou pela terra, ele tem um corpo. Agora ele tem um corpo. Ele não é só espírito. Ele ali é um ser triuno. Ele tem espírito, alma e corpo. Então, ele tem um corpo que ele adquiriu na terra, que agora é glorificado. E ele não tem como simplesmente pegar esse corpo e jogar fora. Ele é agora uhum. corpo também. Por isso que em outras aulas a gente até explicou, né, que o Espírito, né, e a alma, o Espírito Santo e Deus coabitam no corpo do Filho. Eles agora se tornam um verdadeiramente. Quando você falou isso aqui agora, foi isso que eu peguei. Veja bem, você está falando que essa terceira glorificação que ele pediu ao Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha antes de vir aqui, ela é ainda mais poderosa agora. Por quê? Porque ele também tem um corpo, e o próprio Deus e o Espírito Santo habitam nele. Então, é a glória do conhecer, de se tornar verdadeiramente ainda mais poderoso. Porque lembra lá de Babilônia? Lembra quando eles estavam ali construindo a Torre de Babel? E Deus disse assim: ó, temos que destruir, porque agora eles são uma unidade, ele não vai ter como conter mais. Então, a obra, a completude da obra de Deus que nós vemos aqui nesse livro de Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo, de conhecê-lo, que a vida eterna é essa, de conhecê-lo, é justamente isso: entrar neste corpo, entrar nesta unidade, se tornar um com ele. Eita glória! É forte, pastora. Justamente isso aí. Aleluia! E aí, o que acontece? Acontece algo ainda mais complexo, se é assim eu posso dizer. Terceira glorificação, a vida eterna. Conhecer a Deus, a ponto de se tornarem um. Ok. Só que a senhora já assistiu a ministração, a senhora já deu um spoiler aí. A senhora É falou que Jesus. mesmo? Eu A só, senhora falou. só deu tempo de assistir uma vez, eu vou assistir mais vezes. Pois é. Aí a senhora falou, não, foi essa glória que Jesus pediu, foi essa mesmo. Mas eu quero explicar por que que foi essa glória que Jesus pediu. Porque lá em Isaías, capítulo 53, a palavra vai dizer que Jesus, né, o Messias, ele tomaria para si todas as nossas doenças, nossas culpas, os nossos pecados. O Messias tomaria, que é Jesus, ele tomaria para si todos os nossos pecados. Logicamente, nós sabemos que Jesus não pecou, mas nós sabemos que na hora da sua morte, a Bíblia vai dizer que ele se fez maldição em nosso lugar.
se fez pecado em nosso lugar. Então, na hora da morte, Jesus estava trazendo para si a culpa dos nossos pecados. E juntamente com a culpa dos nossos pecados, Jesus estava trazendo a consequência do pecado, que são duas: a morte, né? Lá em Romanos, a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte, e também a Bíblia vai falar em Romanos 3, se não me engano, que vai dizer assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória. O que, Meu que significa Deus, destituir? meu Separado. Deus. Então, na hora da morte de Jesus, Jesus estava tomando para si todos os nossos pecados e tomando para si a consequência do pecado. Quais são essas duas consequências? A morte e a separação, a destituição de Deus. Então, Jesus, na hora da sua morte, ele estava, pastor Eliade e meus irmãos, Meu Deus. se separando desse conhecimento que ele teve por toda a eternidade, pela primeira vez, na hora da morte. Jesus estava se separando da intimidade do Pai. Meu É por isso Deus. que ele, né? Eli, Eli, lema sabachthani, meu Deus, é Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste, né? Porque naquele momento Deus estava se separando, abandonando Jesus para dar a oportunidade para nós de ter essa vida eterna, né? Então, Aleluia. assim, é forte. E Jesus, ele pede, e aí nós fazemos a seguinte pergunta. Como a senhora já disse, né? A senhora já falou que Jesus pediu essa glória. Mas uma coisa bastante interessante é que Jesus, será que Jesus pediria algo que ele já tinha, pastor Ariadne? Não. Porque Jesus já era reconhecido como filho de Deus pelos Sim. anjos, por Deus, pelos seus seguidores. Pelos demônios. Jesus é justamente pelos demônios. Jesus já era reconhecido por sua obediência. Então, Jesus não pediria algo que ele já tinha. Mas Jesus sabia que, quando ele fala é chegada a hora da morte, Jesus sabia que naquele momento ele iria se separar de Deus, ele iria perder a intimidade, e naquele momento da morte, ele não deixaria de ser Deus, ele não deixaria de ser filho, mas ele deixaria naquele momento de ser um com o Pai. Por Meu quê? Porque ele Deus. estava tomando para si todos os nossos pecados. Então, e aí Jesus pede, olha, é chegada a hora, eu vou morrer, Pai. Só que glorifica-me, me dê a glória. Aí, e como a senhora falou no versículo 5, a senhora foi perfeita. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus, Pai, o Filho, eles já viviam na eternidade. E o que que tinha na eternidade? O que que era essa vida eterna que eles já viviam? Como Jesus já disse, é o conhecer. Na vida eterna toda, meus irmãos, durante toda a eternidade, o Filho, o Pai, o Espírito Santo, eles sempre viveram nesse conhecimento um do outro. Eles sempre viveram nessa unidade, nesse relacionamento. Só que naquele momento Jesus estava perdendo isso. Só que como nós sabemos, Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia. A senhora quer falar alguma coisa? Quero te falar uma coisa. Essa unidade que eles já viviam na eternidade que você está falando, ela se chama pericorese. Depois você pesquisa sobre ela. Chama pericorese. É forte. Até anotar aqui. Anota. Anota que eu estou anotando tudo também. Pericorese. Boa. Show. Para concluir, e aí Jesus ele volta para o céu, né? Ele adentra na vida eterna e logicamente volta a ser um com o Pai. A glória que Jesus estava pedindo, como a senhora já falou, e a Bíblia nos mostra isso, era essa, a glória de voltar a ser um com o Pai, porque no momento da sua morte ele perderia durante aquele momento. Mas um fato que foi algo extraordinário foi a mensagem que o Espírito trouxe a nós, né, na ministração de sexta, que é essa aqui: Jesus ele volta para os céus, recebe essa glorificação, recebe essa glória de volta que ele tinha. Que glória? A glória de unidade, a glória de ser um, a glória de ter um relacionamento íntimo com o Pai.
E quando Jesus faz isso, Jesus não faz somente isso, ele não pega somente essa glória para ele, mas ele nos dá a mesma glória que ele recebeu. Que glória? Louvor da adoração? Não, a glória de ser um com o Pai. No Aleluia. versículo 22 e 23 vai nos mostrar isso. Ó, rapaz. Versículo 22 e 23 de João 17. Que diz assim: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Para quê? Para que sejam um, Hum. como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aleluia. Aí ele conclui, aí tem mais parte B, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e o que os tens amado a eles. Rapaz, um fato bastante interessante agora. Como eu estou começando agora, pastora, a gente não percebe algumas coisas, né? A mesma coisa que fala no versículo 26, Mike, e pastor Ariadne e os irmãos, fala no versículo 23, o que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Agora a gente vai chegar nessa parte. Mas Jesus, ele recebe essa glória de ser um com o Pai, de ser íntimo do Pai, e ele nos dá essa glória para que, assim como ele é um com o Pai, nós sejamos um com ele. Aleluia. É uma, é uma intimidade, é um conhecimento de viver essa vida eterna Aleluia. que a gente não conseguiria jamais pelos nossos próprios méritos. É por isso que é graça, né? Favor imerecido. E além de Jesus dar essa glória para a gente de ser um com o Pai, Jesus disponibiliza mais uma coisa para a gente, que está na parte B do versículo 23, e que os tens amado a eles como me tens amados. No versículo 26, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, Jesus está dizendo que o mesmo amor, meu Pai, que o Senhor me ama, com o mesmo amor, essa mesma intensidade, ao mesmo tempo, esse mesmo amor que o Senhor me ama, esteja neles também. Ame a eles como o Senhor me ama. O mesmo amor com que o Senhor Aleluia. me ama, que esteja neles. Então, meus Aleluia. irmãos, é algo realmente que a gente não consegue explicar, né? Não consigo explicar, só sei que está aqui, Aleluia. que Deus, que Jesus nos deu a mesma unidade que ele tinha com o Pai e nos deu com ele. E Aleluia. também, não somente isso, o mesmo amor que Cristo era amado e que é amado pelo Pai, ele nos fez ser amado do mesmo jeito. É por isso que a Bíblia vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. É algo, Aleluia. é algo grande. E aí, para gente concluir, tá acabando e vai dar o tempo certinho, pastor. Eu peço aos irmãos que abram em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. É o apóstolo Paulo, né? Falando. Ele diz assim: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Quando Paulo fala antes subjugo meu corpo, em algumas versões, talvez na versão de vocês, meus irmãos, esteja esmurro, né? Ou até disciplino a palavra. E essa palavra esmurrar, subjugar, né? Rapaz, essa palavra esmurrar, subjugar, ou até se disciplinar, é obrigar ao corpo por uma determinada força. A quê? A quê? A reduzir o corpo à servidão. Antes subjugo o meu corpo, antes disciplino o meu corpo e o reduzo à servidão. Aí ele fala, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo era alguém que se importava tanto em ser aprovado por Deus, era alguém que se importava tanto em ter uma vida saudável com Deus, em ter essa vida eterna, em ter essa vida de conhecer a Deus, em ter essa vida de unidade, que ele fazia uma coisa, ele subjugava o corpo dele
disciplinava, talvez nas versões de vocês, ou esmurrava o corpo dele e o reduzia à servidão. Subjugava, disciplinava. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, 3 minutos. Que disciplina era essa que nós conhecemos segundo a palavra? Disciplina. Nós conhecemos 3 tipos de disciplina. Nós conhecemos a disciplina da oração, nós conhecemos a disciplina do jejum e nós conhecemos a disciplina da palavra, da leitura, do relacionamento com a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que é a palavra Logos, né? A palavra escrita, que está aqui, ó, na nossa mão. Então, a mensagem ela passou em torno disso, sabendo o que nos dado, essa glória de ser um, essa glória de ser íntimo, né? E como viver essa vida eterna. E, pastor, algo que é incrível. A gente não precisa esperar morrer, o nosso corpo desfalecer, para aí então a gente viver a vida eterna. Por Aleluia. quê? Porque se a vida eterna não é, meu Deus, se a vida eterna não é, é ruas de ouro, de cristal, não é muros, não é nada disso que faz parte, mas não é o fundamento, não é a razão, não é o que gira em torno. A vida eterna é conhecer, é se relacionar, é ser íntimo. E Paulo era tão preocupado em ter essa aprovação e viver isso. E como que Paulo fazia isso? Através do jejum, da oração e da palavra. No céu, no céu a gente não. Porque a gente vai jejuar no céu, a gente vai ler a Bíblia, sendo que a própria palavra vai estar conosco. Tem como, pastora, viver a vida eterna aqui na terra, conhecer a Deus, ser um com Ele, buscar essa unidade com Ele, através dessas 3 disciplinas. A mensagem, pastora, foi em torno Aleluia. disso. Aleluia. Agradeço aí a E eu minha vou oportunidade. acrescentar mais uma coisa para tu pegar essa chave aí para tu também. Quando tu falou em disciplina, meu Deus, eu peguei essas 3 disciplinas para mim. Porque quando a gente estuda sobre o reino, a gente fala muito de disciplina. E quando nós entendemos que a glória, essa terceira glória, que o Senhor Jesus pediu a Deus que ele fosse glorificado, para que ali ele estivesse na perfeita unidade dele, e dando essa glória a nós, a palavra vai dizer assim: qual filho que o Senhor não disciplina? Porque ele disciplina o filho que ama. Ele Olha, disciplina o filho que ama, porque aquele que está sem disciplina não é filho, é bastardo, não é é, tomado por filho. Então, o Senhor, ele, na completude da obra de Deus, da obra de Cristo, na completude que nós vamos estudar aqui no livro de Apocalipse, veja bem, nessa completude, porque é a revelação máxima, única, completa de Jesus Cristo. Nessa revelação nós compreendemos, veja bem, nós compreendemos que se trata da própria glória de Deus, até quando nós somos disciplinados. Eu não sei se você entendeu, meu irmão, mas aqui o que mais se fala é que a vida do crente, a vida do filho, não é um mar de rosas, não é um mar de rosas. E isso, irmão, não toma como fardo pesado, não toma como um fardo difícil de se carregar, porque ele falou que o fardo dele é suave, o seu jugo é leve, não foi isso que ele falou? Faz parte da glória dele. Se você entender que você vive, meu irmão, de glória em glória, você nunca vai perder os teus fitos no reino de Deus, naquilo que o Senhor entregou, como sendo filhos, com a oportunidade de nos tornarmos um com Ele. Eita glória! Irmão Mike, fala aí que você levantou a mão. Deixa eu achar você aqui para pedir para. Cadê? Vê se deu certo aí. Aleluia! Estão me ouvindo? Estamos. Essa palavra assim que Deus revelou para o André ela é muito forte, muito interessante, muito impactante. Fala muito com a gente, muito, principalmente agora nesse quesito que igual o André falou que nós podemos começar a viver a vida eterna hoje, agora, nesse exato momento, é muito forte. E assim, eu tenho uma coisa que faz parte de uma pregação minha no futuro, mas
Eu não estou me segurando aqui, eu vou ter que falar para vocês aqui de Aleluia. antemão. Fala, meu filho, entrega De, tudo, meu filho, de, entrega. de primeira mão aqui, eu vou ter que falar aqui para vocês assim, ó, vocês vão receber aí. Quando o André diz que a palavra fala que Cristo volta ao céu e ele assenta ali à destra de Deus, né? Para que ele recebe essa terceira glorificação, houve-se um grito. Alguém gritou. Agora fala, André, ó, aperta o cinto aí que eu vou falar a revelação, para nós vamos decolar agora. Houve-se um grito. Que grito foi esse? A pergunta é essa. O grito foi esse, ó. O grito foi esse: levantai, ó portas, levantai as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Aleluia. Entendeu? Quando ele ascende ao céu para receber essa terceira glória, houve-se um grito, e o grito é esse: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aleluia. Aleluia. Ele está sendo Eita, Jesus, introduzido na eternidade. Aleluia. é muito Aleluia. bom. É muito forte. É muito forte. Tem tanta coisa para falar, mas não dá para falar que o tempo já acabou. Mas enquanto o irmão André falava, irmão André, nós te agradecemos que você seja, meu filho, ainda mais, né, esse rapaz que tem buscado o Senhor e que tem prosseguido em conhecer, né, a verdade, que o Senhor levante você nessa geração, porque é chegado o tempo, está muito próximo. Eu falei assim para o meu bem, eu até falei que o Senhor tem falado muito no meu coração que é chegado o tempo, que o Senhor está às portas. E eu falo que ainda que o Senhor Jesus não volte e eu esteja em vida, eu já tenha feito a passagem da morte, Jesus já voltou para mim. A vida eterna já chegou para mim e para você. Você tem que entender isso. Você tem que compreender essa dimensão, sabe? Quando você pensa que você vai alcançar as coisas eternas somente quando Jesus voltar, você está enganado, meu irmão. Não é à toa que a palavra ainda diz: olha, você pode experimentar dos poderes do mundo vindouro, da eternidade. Sabe? E eu falo para você, meu irmão, eu falei para o meu esposo, meu bem, Jesus chega para mim todo dia, toda hora, ele está chegando, a eternidade está chegando, a eternidade já é agora. Não importa se o teu corpo espiritual ainda esteja sobre a face dessa terra, mas tu tens a esperança da glória, a esperança dessa terceira glória aí. Meu Deus, que foi revelado agora. Meu Deus, é muito poderoso. Eu não sei, meu irmão, se você pegou, mas eu peguei demais. Quando eu ouvi essa ministração, tem sido um tempo tão forte que o Senhor tem falado ao meu coração. Fala às igrejas, ensina a igreja, a noiva do Senhor. Às vezes eu grito demais. Desculpa se fica muito alto aí. Fala à noiva, fala aos escolhidos. O Senhor está chamando os escolhidos. Tem muitos escolhidos que ainda não entenderam isso. Eles precisam ser sarados e eles vão ser curados, eles vão ser limpos pela palavra. Deixa o Senhor te levar, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, abençoe o irmão Maico. Né? Nós estamos terminando aí a primeira aula. Aperta o cinto que vem muita coisa boa aí, tremenda, que quando eu começo a estudar, eu digo, meu Deus do céu, como pode existir aspectos de Cristo? O aspecto dele como leão, como cordeiro, você vai ver ele com o aspecto do outro anjo que vem tomar posse dessa terra aqui, meu irmão. É muito forte. Permanece. A palavra-chave para o estudo do Apocalipse chama-se perseverança. Permanece.
E assim tu vai prevalecer. Essa palavra inicial que o Senhor me trouxe a trazer hoje, no início da aula, é para que ela seja real na sua vida. Aprenda esse ensino. Lembre-se de Sansão. Lembre-se das emanações dos 7 Espíritos de Deus. Lembre da emanação do Espírito do senhorio de Deus, que ele te leva a ter força para avançar, para guerrear, para levar, inclusive, despojos da guerra, porque muitas vezes a gente espera as bênçãos na terra, mas elas existem, né? E aí então os despojos da guerra. E esses despojos também são espirituais. E então, quando você lembrar que ele foi seduzido pelo espírito ali de Jezabel, que estava em Dalila, naquela vertente chamada Dalila, ele teve cortado os pensamentos do reino, os pensamentos do alto. Isso também serve para repreender toda palavra contrária que rouba os nossos sonhos, os sonhos de Deus em nós, os sonhos do reino em nós. E então, ali é cortada aquelas tranças. E os olhos, a visão é furado. Que nós possamos permanecer, irmão. Que seja repreendido na nossa vida toda força contrária, em nome de Yeshua HaMashiach. E que nós possamos prosseguir e prosseguir em conhecer. Foi muito poderoso. Conhecer, meu Deus, conhecer envolveu aqui glorificações. Meu Deus, conhecer aqui envolveu a própria oração que Cristo fez a Deus por nós que íamos ficar aqui. Ele disse assim nessa oração, né, irmão André? Ele disse assim: eu não oro para que vocês tirem, que o Senhor tire eles da terra. Não! Mas que os livre do mal. E é esta oração que eu deixo aqui na noite, que o Senhor te livre do mal. Porque, irmão, eu sei o que é estudar o livro do Apocalipse, há uma batalha espiritual. E para que você saia vencendo, para que você vença, é necessário o teu esforço, você precisa se esforçar mesmo. O reino dos céus é tomado por esforço. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, e te faça prosseguir. Até a próxima terça-feira, irmão André, você está convidado a permanecer aí nos estudos, se for da tua vontade. Se o Senhor te direcionar, Deus te abençoe, te prospere o teu chamado, o teu ministério. Sabe, irmão André, eu falo que o nosso propósito, a gente fala muito sobre propósito, mas o nosso propósito é eterno, é um só. Ele se chama cruz. Ele se chama a cruz. Agora, o ministério é isso que você está fazendo: é trazer, é ensinar a palavra. São os ministérios que o Senhor entregou à igreja, são os 5 ministérios e outros, né? Então, irmão, que o Senhor te abençoe. Eu vou encerrar a aula de hoje com o coração assim queimando. Quando termina as aulas, irmão, vou falar a verdade para vocês: eu nem durmo. A verdade é que eu nem durmo, porque o Senhor ministra, eu sei que ministra os corações daquele que ouve, mas ministra muito mais naquele que ensina. Por isso eu digo, irmão, quando você tiver a oportunidade, ensina a palavra. Fala do que está escrito, porque em ti vai ser acrescentado muito mais. Amém. Deus abençoe, irmão. Uma boa semana, uma semana de vitória. Se houver tribulação, aprenda com ela, permaneça, vença, prossiga para a glória de Deus. Receba a glorificação. Procura isso aí, ó. Receba a glorificação, e principalmente essa terceira glorificação que o irmão André falou aí. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz. A paz do Senhor. Amém.